Hum, Bom dia para vocês, bom trabalho, né? Bom começo de semana e a paz do Senhor para quem é evangélico. Para quem não é evangélico, te dou um bom dia e convido você aceitar o sacrifício que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Por que eu faço os meus vídeos? Para anunciar a vinda do Senhor. Jesus está voltando. É tempo de renúncia, é tempo de preparação. Vou falar para vocês o sonho que eu tive dia 17 desse mês, que nós estamos findando, né? Eu tive esse sonho da vinda do Senhor, outro sonho de alerta da vinda do Senhor, né? E Jesus apareceu para mim, mostrando a vinda dele novamente. Por quê? Para alertar vocês que ele está às portas, que ele está voltando. Bora? Para alertar, e vou soltar dois sonhos. Nesse vídeo eu vou soltar dois sonhos, né? Por causa de quê? Por causa da vinda do Senhor, porque Jesus está voltando e eu tenho que anunciar a vinda do meu Senhor, né? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele disse que ia dar sonhos, ia dar visões os mais novos e ia dar sonhos os mais velhos, né? Então, e Jesus se manifestou para mim em sonho, para me soltar para vocês, é o que eu estou fazendo. E Jesus chama nós, nesse sonho, Jesus chama nós ao arrependimento. Aqui nós vamos achar aliança com ele, né? Porque esse sonho fala de aliança, da minha aliança que eu tenho com o Senhor, fala da aliança que ele tem com a humanidade, fala do sacrifício que ele fez por todos nós na cruz do Calvário. Esse sonho fala justamente da vinda do Senhor. Jesus está voltando. Tá um pouquinho alto, né, o som, porque eu escuto hinos da harpa cristã de manhãzinha, eu gosto. Eu passo o dia quase todo escutando hino quando eu termino de fazer os vídeos. Por quê? Porque isso mexe a minha alma de gozo, de alegria, né? De saber que um homem santo, maravilhoso, veio para a terra, padeceu por mim e por ti lá na cruz do Calvário, né? Para nos dar uma chance, uma oportunidade de nos tirar desse mundo da perdição. Aqui é o mundo da perdição. O príncipe desse mundo, ele governa esse mundo só com engano, com coisa que nos afasta do reino do céu. Por isso que eu digo a vocês, cuidado no que vocês estão fazendo dentro dos templos. Dentro da casa do Senhor. Vigiai a todo tempo. Jesus disse. Jesus falou em qual? Vou iniciar esse vídeo com esse versículo. Jesus falando conosco para que nós estejamos vigilando, principalmente na vinda dele, né? Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. O que eu assisti um vídeo hoje de manhã, né? Que estava falando que o Papa, né? Ele uniu as religiões do mundo inteiro para ser uma religião só, para você ver que a Bíblia está se cumprindo. O Apocalipse está se cumprindo perante os nossos olhos, porque a igreja do Senhor, ela não se alerta, ela não se acorda. E renuncia tudo para nós subirmos para o céu, né? Tô em cima. Agora eu tô só procurando. Pronto, já achei. É o que eu ia soltar para vocês. Jesus me ajuda, Jesus está comigo nas redes sociais, pregando o evangelho. Vou soltar esse sonho para vocês. Dele tá comigo, mas nós dois juntinhos, tá a noiva e o noivo, tá a noiva e o noivo, né? Jesus Cristo perante a vocês, chamando vocês ao arrependimento. Que é o nosso o Iau, nosso Messias, que foi morto por nós lá na cruz do Calvário, né? Jesus de Nazaré, meu noivo, e a noiva do Senhor está perante vocês, chamando vocês ao arrependimento. Que você renuncie tudo que não convém à vontade de Deus, tudo que não convém ao Espírito Santo. O Senhor nos chama nas Santas Escrituras para que nós saia desse mundo do engano, que nós volte para o caminho, que o Senhor é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, tudo que o mundo nos oferece nos afasta de Deus. Tem coisas que nós precisamos, porque nós estamos nesse mundo, mas a gente sabe que tem certas coisas que nos afastam de Deus. Afasta elas de ti, coloca em primeiro lugar a tua salvação, né? Que Cristo nos concedeu na cruz do Calvário como preço de humilhação, o preço de um sacrifício muito enorme que Ele fez por nós, né? Pode ficar? Vou ler a palavra, né? Deixa eu começar a ler, que eu começo a me entupir, mas vou ler esse versículo, vou ler 2 versículos para vocês e vou soltar os sonhos, tá bom? Não sai daí não, fica comigo. Até o dia de eu partir dessa terra para estar com o meu Senhor, para estar com o meu noivo, Jesus Cristo de Nazaré, para toda a eternidade. Espero que você seja do mesmo jeito. Esteja com o Senhor até o último dia, até nós sairmos dessa terra para estar com o Senhor. Porque no dia do arrebatamento, muitas pessoas vão com Ele, mas não para ficar junto com Ele na glória. Uns vão ser afastados para o lado esquerdo e outros vão ser afastados para o lado direito.
Cuidado que tu não seja afastado para o lado esquerdo, porque muitas pessoas estão dentro dos templos, aceitaram Jesus, estão caminhando, mas não estão fazendo a vontade de meu Pai que está no céu. Estão fazendo a sua própria vontade e fazendo a vontade dos líderes, esquecendo do que está escrito na palavra. O nosso líder é o que está escrito na palavra de Deus. Ele é o nosso líder, Jesus de Nazaré. Não confia no homem não, porque Jesus sempre combateu o que? Religião. Cristo combateu religião. Cristo nos trouxe a santificação. Você vê que o evangelho ele é salgado. Se o evangelho for pregado com doçura, só sobre algumas coisas sem colocar, porque o Senhor nos dá na Santa Escritura tanto doce como salgado. O doce é paz. E o doce é paz. E o salgado é o amor que nós devemos sentir um pelos outros. Esse é o salgado. Se nós não conseguirmos amar uns aos outros, impossível nós entrar no reino do céu. Possível. João 3, o versículo 3, Jesus disse, e dizia a todos, né? E dizia, em verdade, vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Se não pode ver, será que pode entrar? Tem o versículo 5, é João 3, o versículo 5, agora que eu vou ler para você. E Jesus dizia, em verdade, vos digo, que aquele que não nascer da água é a palavra de Deus, não nascer da água, não nascer do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Então, se não for uma nova criatura na palavra de Deus, se purificar na palavra de Deus, e ser um novo Espírito, não morrer aquela velha pessoa, pode ter certeza que não entra no reino do céu, não. Esse versículo tá falando sobre isso. Medita para nós, né? Vou ler para vocês agora. Lucas 21 e o versículo 34, iniciando. Olhai, pois não aconteça que o vosso coração se carregue de grotanina, de embriaguez, de todos os cuidados desta vida. Então, olha o que esse versículo está dizendo logo no início. E está dizendo que nós não se preocupe com essas coisas desse mundo, nós temos que se preocupar sim com as coisas que são celestiais. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Qual é esse dia? O dia do arrebatamento. O dia que vai ser aberto o sexto selo, vai vir sobre toda a humanidade. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vai vir sobre toda a humanidade, como um laço. Ninguém está esperando, ele se manifesta. Prepara-te, Jesus está voltando, prepara-te. Vigiai, o versículo 36. Lucas 21, o versículo 36, que eu vou ler para vocês. Olha o que Jesus está dizendo nesse versículo. Vigiai, pois, o meu noivo maravilhoso. Jesus, eu te amo, traz tudo que eu tenho na minha vida. Vigiai, obrigado pela minha salvação, meu Senhor. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais avisados, por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Você está vendo? A gente tem que vigiar para que esse dia não nos pegue de surpresa. Nós temos que estar em pé perante Jesus. Jesus disse que todo joelho se dobrará perante essas pessoas que se dobraram, não vão ser tiradas da terra, não. Eles vão ser tiradas da terra para pagar alto preço. Não para estar com o Senhor. Aqui nesse versículo está explicando. Cuidado que tu não fique de joelho perante Ele. Tu tem que estar em pé perante o Senhor para tu ser arribado ao céu, né? A Santa Escritura fala conosco. Ela fala. Eu a amo a Santa Escritura. Eu amo tudo que o meu Senhor deixou escrito para mim e para ti. E de dia ensinava no templo. E à noite saía, ficava no monte chamado das Oliveiras. Jesus ficava onde? Lá no monte, fazendo o quê? Orando, né? Para o que? A palavra que ele ia dar no outro dia de manhã, né? Orando, se consagrando. Jesus Cristo de Nazaré. Um homem santo, maravilhoso, né? Que ele se preparava para poder dar unção àquelas pessoas que precisam, né? E entreguei para vocês. Agora bora para o sonho, né? Já falei, Lucas 21 e o versículo, ele fala o versículo 34, 35 e o 36. Ainda deixei um, vou soltar para vocês agora. E deixei um.
Deixei um. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo. Então, o último eu tinha deixado de lado, falando sobre o meu amado, sobre o meu Jesus Cristo, meu Salvador, meu noivo maravilhoso. Agora eu vou soltar para vocês o sonho que Jesus me pediu em casamento e vou soltar para vocês também, não só o sonho, vou soltar para vocês também o outro sonho, junto com o sonho, vou soltar Santas Escrituras. Bora pra cá? Ó. Eu sonhei que eu estava numa casa, tava eu e minha irmã estava fazendo algo. Eu e Jesus, nós estávamos nas redes sociais pregando o evangelho para vocês. E nós passávamos um tempo, não era um tempo muito grande, e nós parávamos. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele, ele se abaixava como se fosse para pegar algo e ele desaparecia. Quando o Senhor desapareceu da minha frente, eu fiquei inquieta, se ele vai voltar, ele vai voltar. Quando o Senhor voltava, ele voltava todo de linho, fino, resplandecente, todo resplandecente. Ele chegou para mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. E eu disse um sim para o meu Senhor. Então a noiva do Senhor está perante a vocês, chamando vocês ao arrependimento. Vocês volte para o Senhor. Ele fez algo tremendo por nós aqui na face da terra. E é digno que nós recebamos aqui na face da terra o que ele fez por nós. O que foi que Cristo fez por nós? Deu a nossa salvação. Ele nos concedeu para que nós saia desse caminho que eu vou ler para vocês agora. Posso ler para vocês? Vou ler para vocês. Ó. Trabalhar, ensino, trabalhar na seara do Senhor. O Senhor deu início na seara dele, mas nós podemos dar continuidade. Não cruza as tuas mãos para levar o ID do Senhor, não. Nós podemos levar o ID do Senhor aonde? Nos templos do Senhor. Como eu vou ler para vocês esse versículo. E também, deixa eu ler logo para vocês aí, né? E também, como muitas pessoas fazem no meio da rua, levando a palavra de Deus. É tão bom levar a palavra de Deus no meio da rua, eu gosto. Mas Jesus já me repreendeu quando eu fiz isso uma vez, porque ele não quer que eu faça isso. E eu prefiro obedecer o meu noivo, Jesus Cristo de Nazaré. A noiva do Senhor está na terra para obedecer a ele, não para obedecer o homem, né? Ó, cujo até o homem também tem que obedecer a ele, né? Ele é Senhor acima de todos. Ó, Mateus 10 e o versículo 35, falando justamente sobre as sinagogas, sobre eu pregar nas sinagogas, ó. Agora quem quiser pisar por cima que fique à vontade, né? Ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Jesus estava pregando aonde? A palavra de Deus também fala que o Senhor não pregava no meio da rua gritando, não. O Senhor pregava era nas sinagogas. E esse ídolo do Senhor nós temos que pregar nas sinagogas. Mas olha os sinais para entrar muitas pessoas para esse templo. Ó. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O que o Senhor fazia? Jesus estava o quê? Curando e pregando o evangelho dentro do templo. Curando os enfermos e as moléstias que tinha entre o povo. Então, é isso que nós devemos fazer. E mais algo que eu vou ler para vocês, ó. Vou ler essa parábola inteirinha. Não, vou só passar esse versículozinho para vocês, ó. A seara, eu vou ler o segundo versículo, porque tá falando na seara. A seara, a terra é muito grande, tem muitas pessoas que estão precisando da palavra de Deus. E a gente tem mesmo que pregar o evangelho para todos, né? Ó, deixa eu ler para vocês aqui, né? Eu vou ler, ó. E vendo a multidão, teve grande compaixão dela, porque andavam desgarrada e errante como ovelha que não tem pastor. Olha o que ele estava fazendo. Olha o que foi que ele falou aqui. Ele estava lá dentro do templo dizendo que as ovelhas não tinham pastor. Lá dentro da sinagoga. Olha, Renan. E se ele não tivesse feito sacrifício por nós, aí de nós, ó. Então, disse aos seus discípulos, Jesus falou com quem? Conosco. Os discípulos do Senhor, né, ó. A seara é realmente grande. Poucos são os ceifeiros. O Senhor está dizendo que poucas pessoas fazem a vontade de Deus que na terra pregam o evangelho. O evangelho ele não é pregado só dentro dos templos, como está escrito aqui, não. Tem pessoas que vão para o meio da rua. Essas pessoas que vão no meio da rua, elas são mandadas por Deus. E o Senhor está do lado dela com anjos, né? Ó. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Temos que pedir ceifeiro ao Senhor para que leve a palavra do Senhor. Realmente, ó. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara.
Pronto, encerrei essa parábola inteirinha pra vocês. Eu não ia ler, mas acabei lendo, né? E já soltei o sonho pra vocês sobre a noiva do Senhor. Agora eu vou soltar o versículo aí no livro de Apocalipse. Bora pra cá? Vocês me perdoem, como é que eu tô? Na palavra com amor. E ocupado eu quero estar. Vocês vão escutar o vídeo todo e ensino, é repetido várias vezes. Eu amo ensino. Tem que levar a palavra do Senhor adiante. Ó. Apocalipse 19. Apocalipse 19, o versículo, que é o versículo 8. O versículo 7 e o versículo 8 que eu vou ler para vocês falando sobre o quê? Sobre a noiva do Senhor que está perante a vocês, chamando vocês ao arrependimento. Regozejamos nós, alegramos nós, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Como é que eu me apronto para ser arrebatada dessa terra? A mesma coisa que Jesus fez, pregando o Evangelho. Ó, e foi-lhe dado que se vestisse e foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Por isso que eu digo a vocês, convido vocês a pregar o ID do Senhor. As nossas vestes, elas são não só da noiva do Senhor. Como Jesus apareceu para mim, eu vi as vestes dele também resplandecentes. Aquilo ali é o que? A pregação do Evangelho. Conselho a vocês, prega o Evangelho também. Prega o Evangelho, não tema não. Prega o Evangelho, a palavra de Deus tem que ser pregada mesmo aos quatro cantos da terra. Vamos fazer parte justamente sobre isso, né? Ó, se tivermos coragem, né? É tão bom, tão maravilhoso é pregar o ID do Senhor. E encerrei aqui pra vocês sobre esse sonho, né? Ó, não, encerrei não. Eu só achei o versículo, vocês me perdoam? Não, só achei não, tá certo. O versículo 7 e o versículo 8. É Apocalipse 19, o versículo 7 e o versículo 8, falando sobre o quê? Sobre mim. Que eu estou pregando o Evangelho, me preparando para o quê? Para receber o meu noivo, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E sobre o quê? Também tem, falando sobre esse sonho, a parábola das bodas do Cordeiro, que saiu da boca do meu noivo. Aqui, vou ler para vocês só dois textinhos. Só dois versículos. Dois versículos, tá bom? Para vocês. Por causa de quê? Por causa que eu tenho que soltar outro sonho para vocês. Glória a Deus. Eu amo Jesus, eu amo meu noivo maravilhoso. Jesus, obrigado pela minha salvação. Tu és merecedor, Senhor, de toda a honra, de toda a glória. Eu sei que o inimigo tem uma fúria medonha em mim. Por quê? Porque eu amo meu Senhor. Eu amo meu Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, meu noivo. Ó, vou ler pra vocês o quê? Vou ler Mateus 22. Mateus 22, falando sobre o quê? Sobre a festa de casamento. Eu tô convidando vocês para o quê? Para a festa de casamento. Jesus Cristo é o que? O meu noivo, e eu sou o que? A noiva do Senhor. Jesus Cristo é o pai, eu sou a mãe de todas essas pessoas que vão ser o que? Retiradas da face da terra. Pelo que vocês entendem, e outra coisa, são os filhos rebeldes para com o Messias, entendeu? Porque se Cristo nos chama aqui ao arrependimento da Santa Escritura, nós devemos fazer. No início, falando sobre esse sonho, no início lá, foi Adão, teve Eva. Para o quê? Para ser a mãe. Adão foi o pai. Ele terá Eva para o quê? Para ser a mãe de todo aquele povo, toda a nossa geração. O pai e a mãe. E o Jesus está fazendo o quê? Jesus vai ser o pai de todos aqueles que come do corpo e bebe do sangue, né? Somos família. E a mãe de vocês está perante a vocês, chamando vocês o arrependimento, a transformação. Não endureça o coração perante nem o meu noivo Jesus Cristo de Nazaré e nem tampouco perante o quê? A mãe de vocês, né? Se eu sou a esposa do Senhor, se você é a esposa do meu Senhor, né? Como Jesus me pediu em casamento, então, a noiva do Senhor está perante a vocês. Ele é o pai, eu sou o quê? Então, dá para vocês entenderem na Santa Escritura, eu vou ler só um versículo. Mas dá para vocês compreenderem. Não tem pessoas tão inocentes assim que não compreendam não, né?
Será que um homem vai ter vários filhos só? Não, claro, tem que ter uma companheira. Desde o início de Gênesis até o final, tá falando sobre isso. Ó, vamos começar logo aqui no casamento, né? Ó, e os servos saíram pelo caminho, ajuntando todo quanto encontraram tanto os maus como os bons. Isso aqui vai ser no dia do arrebatamento. Jesus vai levar os maus como os bons, vão ficar comparecer perante a presença dele, e ele vai separar uns para o lado direito, outros para o lado esquerdo. Cuidado para que você não vá para o lado esquerdo. Continuando. Deixa eu botar aqui para frente, né? E a festa nupcial foi chique. O que é uma festa nupcial? Mesmo festa de casamento, pois então. E olha o que o Senhor está falando sobre a noiva dele, sobre os convidados dele. Preste atenção, estou falando bem direitinho com vocês. Jesus Cristo me pediu em casamento. Eu sou a noiva do Senhor e estou perante a vocês, chamando vocês ao arrependimento. Ó. No nome do meu amado. Ó. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não havia trajado com veste nupcial. Você está vendo? Esses que não estão trajando veste nupcial são aquelas pessoas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? Mas se o Senhor vai perdê-las para o inimigo, o Senhor prefere tirar o rei da terra, para que elas não sejam marcadas com a marca da besta. Aquelas pessoas que vão ser deixadas para trás porque tem um coração endurecido, não se marca com a marca da besta, que o Senhor tem salvação para todos vocês, após o arrebatamento também. Continua a salvação do Senhor para todos sempre. Ó. E versículo 12. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Cuidado nas vestes de vocês. Cuidado nas vestes de vocês. Para que não esteja só piscada de sangue quando vocês comparecerem perante ele. Deixa a tua veste limpa como as nuvens do céu, sem nenhuma mancha. Ó. E ele emordeceu. A pessoa comparecer perante o Senhor com as vestes do corpo sujas de sangue, por causa do pecado, eles vão ficar com vergonha. Entendeu? Ó. Então, disse então o rei aos servos. Ele fala para quem? Para os anjos que servem ao Senhor. Amarrai-o de pé e mão. Levai e lançai-o nas trevas exteriores. Você está vendo? Essas pessoas vão ser o quê? Amarradas de pé e mão, vão ser lançadas nas trevas exteriores. É o que está falando no versículo, é o que saiu da boca do meu noivo, Jesus Cristo de Nazaré. E ali haverá pranto e ranger de dente. O que é pranto? Muito choro. O que é ranger de dente? Muita dor. Último versículo. 14. Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos vão se retirar da face da terra. Poucos vão ser o que vão estar no lado do Senhor. Entendeu? Dá para vocês entenderem. Faz a vontade de Deus para proteger do lado do nosso Senhor, né? Ó. Vou para o próximo sonho agora. Eu sonhei, Jesus Cristo me concedeu esse sonho, essa visão, né, do arrebatamento novamente, para me alertar vocês. Olha, eu sonhei que eu estava indo para a cidade onde eu moro. No caminho que eu estava indo para a cidade onde eu moro, na rua, no caminho na rua, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu sumiu e teve uma grande explosão no céu. Essa explosão que teve no céu, a Pindoré também, ela nevou da minha frente para frente. Para trás de mim não tinha levado, eu voltei para trás. Quando eu cheguei na minha casa, eu disse assim com o meu filho mais velho, de onde Jesus está voltando. E o meu filho mais velho disse assim, mãe, eu vou me arrumar para mim ir com ele. E o meu filho mais novo, eu cheguei pro meu filho mais novo e disse assim, David, Jesus está voltando. E ele disse assim, não vou não, desse jeito. E o meu filho mais novo foi arrebatado, né? E eu olhei para a minha frente. Quando eu olhei para a minha frente, eu vi um portal redondo e vi Jesus Cristo mesmo no meio desse portal. E nesse momento que eu vi o Senhor no meio do portal, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Na hora que eu vi o Senhor no meio desse portal, glória a Deus. Quando eu vi o Senhor no meio desse portal, essa visão desapareceu. E uma pessoa chegou em mim, me conduziu e me levou
ao Senhor. Ele me colocou mesmo na frente do Senhor, não é que ele colocou eu mesmo na frente do Senhor, glória a Deus. Eu peguei e dei 3 beijos no Senhor. E os 3 beijos que eu dei no Senhor, o Senhor disse assim, no último beijo, o Senhor disse assim, chega. Aí ele me levou para uma mesa, e nessa mesa tava... E outra coisa, isso aqui é festa celestial, porque o Senhor tava, como se fosse uma churrasqueira. Esse que ele tava fazendo alguma coisa, né? Assando carne, sei lá o que era. Sei que o Senhor tava fazendo alguma coisa. E ele parou na hora que eu cheguei para achar ele. E você tá falando justamente da festa que vai ter no céu. E ele parou. Na hora que eu dei 3 beijos nele, ele parou. Ele me levou para uma mesa. Essa mesa tinha uma bandeja. Uma mulher entregou uma bandeja com o quê? Com 3 colheres e um garfo. Aí ele colocou o que mais... eu não sei se foi ele ou se foi eu, né? Então, eu só sei que foi colocado várias colheres e um garfo. E ele botar a aliança, né? Aí, a minha aliança que eu tenho com o Senhor, que eu tenho uma aliança de compromisso, que é justamente o Senhor que eu soltei pra vocês, né? Eu sou a noiva do Senhor, tô perante a vocês. O que foi que eu fiz? Eu escondi a minha aliança, essa aliança aqui, eu escondi pra trás de mim, eu escondi a mão assim. Eu escondi a mão. Aí, na hora que eu fiz isso, eu me acordei. E algo também que eu vou soltar pra vocês, ainda tem outro detalhe desse sonho, que eu me esqueci. Ó, eu sentei na cama e falei com o meu filho mais velho, disse assim, olha, quando eu vim pra cá, o meu coração, e eu olhava pro meu corpo tava todo transformado em corpo de glória. E o meu coração ficou agitado quando tava tendo a mudança, glória a Deus, mas é muito maravilhoso. E eu tava falando sobre as grandezas do céu. Eu disse assim para o meu filho mais velho, disse assim, olha, Johnny, é muito bom estar aqui, nosso corpo nunca mais vai... Não foi muita coisa que eu falei para o meu filho, assim, né, conversando com ele na cama, sentado na cama, conversando com o meu filho mais velho. E é o que eu tenho pra soltar pra vocês. Aí eu me acordei. Na hora da parte das alianças, eu me acordei, entendeu? E encerrei esse sonho pra vocês, né? E algo que eu vou dizer a vocês, eu tava escondendo de vocês a aliança que eu tenho com o Senhor, que foi o pedido que o Senhor me fez de casamento. E por causa disso, foi por isso que eu coloquei a minha mão pra trás de mim, escondendo a minha aliança. Então, olha, a noiva do Senhor, que vai ser a esposa do Senhor, né? Que vai ser a mãe. Se o Senhor é o pai e eu vou ser a mãe de vocês, então a mãe de vocês está chamando vocês ao arrependimento no nome do que? Do meu esposo, do meu noivo maravilhoso, Jesus Cristo de Nazaré. E bora pra cá agora, soltei essa parte aí, agora eu vou falar sobre ele, que é o nosso, que ele é o que? Vai ser o pai de todos, né? Então, agora eu vou soltar sobre Jesus Cristo, o pai de todos, né? Tem na Santa Escritura. E também ainda fala lá do início, essa Santa Escritura fala dele o pai. Deixa eu procurar aqui o raço pra vocês, né? Porque as minhas coisas eu gosto de confirmar nas suas escrituras. Não adianta você ler um texto inteiro. Vou falar só do assunto do sonho. Por isso que eu solto só versículos. Por que eu solto só versículos? E também vou falar pra vocês, explicar pra vocês sobre esse sonho. Deixa eu procurar só aqui. Meu Senhor, levanto a palavra dele com muito amor. Não é esse não. Deixa eu procurar aqui e vou já soltar o significado desse sonho pra vocês. Tá aqui, já achei. Ó, o significado desse sonho é a vinda do Senhor. Jesus está mostrando que está voltando. E o que é que tá falando também sobre esse sonho? Os meus 2 filhos no sonho. Tá falando sobre os 2 povos que tem dentro da congregação dele. Os filhos mais velhos, são aquelas pessoas mais velhas. E tá falando também sobre os filhos mais novos de dentro da congregação, aquelas pessoas que são mais novas, né? Então, o que é que você está falando? O meu filho mais novo rejeitou. As pessoas mais novas estão rejeitando ao Senhor de dentro da congregação, não querem renunciar para estar com o Senhor. E os filhos mais velhos obedecem a palavra de Deus. São que as 5 virgens prudentes, que eu vou ler para você. Sobre o que? Sobre o Senhor, o Deus de toda a terra, que é justamente o Messias que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Pai de todos. E ele vai o quê? Agora, no novo, aquela parábola tá falando que o Senhor vai casar, né? Então, e o Senhor me pediu em casamento, é o que eu tô soltando pra você. Jamais vou falar com o meu Senhor. Jesus Cristo de Nazaré, meu Salvador, meu noivo amado. Eu te amo, Jesus. Tu és tudo que nós temos nesse mundo pecaminoso, né? Ó, um só Deus e Pai de todos. Olha, tá vendo? Ele tá dizendo que só existe um Deus. E Pai de todos. Então, ele é Pai de todos, entendeu? A nossa geração começou na Terra justamente por ele, ó. O qual é chamado... Peraí, o qual é sobre todos. Por que ele é sobre todos? Por causa do sangue e por causa do corpo dele, que nós comemos e bebemos o sangue dele. Ele está em todos nós.
um pouquinho dele que nós tomamos todo mês, né? Era pra tomar, era toda semana, né? Mas glória a Deus. Por quê? Porque nós se limpa dos nossos pecados, porque, né? Então, esse mundo é cheio de artimanha do inimigo. Ó. O qual é sobre todos e em todos. Então, ele tá em todos, ó. E em todos nós. Então, eu não precisava nem ter falado isso, porque já tá o versículo já tá explicando. Ele tá em todos nós, né? Ó. Pronto, encerrei esse versículo falando sobre o que? Ele é o pai. Cadê a mãe? Tá aqui a mãe tá perante a vocês, chamando vocês ao arrependimento. Entendeu? Entreguei pra vocês sobre essa passagem sobre o quê? Sobre o pai, né? Eu nem falei o versículo, né? Ou falei pra vocês. Deixa eu procurar aqui de novamente. Se na vinha do Senhor. Agora eu vou só. Tá aqui, ó. Efésio 4. E o versículo mesmo, versículo 6 que eu li pra vocês. Fala justamente que ele é o que? O pai de toda a humanidade. Por quê? Porque ele é o verbo. Ele estava lá no início com Deus. Ele era Deus, ele era o verbo, era Deus. É maravilhoso, a gente gosta das escrituras. E entreguei pra vocês sobre essa parte, né? Sabe por que eu tô falando sobre isso? Porque o Senhor me repreendeu também em outro sonho, que eu tava escondendo que eu ia ser a mãe de vocês, entendeu? Se eu sou a noiva, ele é o pai, então eu vou ser a mãe de vocês, é só de vocês entenderem. O Senhor tava me repreendendo porque eu tava escondendo isso de vocês. É ocultando, né? Então, tá repreendido. Ó, e entreguei pra vocês sobre essa passagem, né? Agora eu vou ler pra vocês a parábola das 10 vezes. Por que esse povo, cadê? Aqui, ó. Por que os filhos mais velhos dentro da congregação vão ser arrebatados? Por que os filhos mais novos estão rejeitando o Senhor? Porque não tem conhecimento. E se tiver reconhecimento da palavra de Deus, e se continuar no erro, é porque vocês mesmos almejam as coisas desse mundo. Entendeu? O que é que nos afasta de Deus? O Senhor me mostrou, o Senhor não deixa a igreja dele enganada. O Senhor me mostrou a cabeça da mulher. Só a cabeça da mulher, toda maquiada. A vaidade a maquiagem, né? Rime na sobrancelha, rime, né? O cabelo estirado, o rostinho cheio de pó, os lábios com batom, o templo do Senhor, a casa do meu noivo tá desse jeito. E ele tá pedindo que eu fale para vocês parem com isso, para que vocês subam com ele. Só isso vai impedir de vocês. E se vocês guardarem rancor, também não guarda rancor, não. Deixa isso de lado. Jesus nos ensinou a amar. Como é que eu estou dentro da congregação, quero obedecer ele se eu não tenho amor e guardo ressentimento? Não pode não. Quer ir pro céu, tem que aprender a amar as outras pessoas. Principalmente as que estão dentro dos templos, entendeu? Mas sempre falando a verdade. Nunca ocultando, por causa que se a gente falando a verdade, essas pessoas estão o quê? Se ocultam do pecado. Elas se saem do pecado e vai para a luz, né? Algo que eu vou explicar para vocês, ó. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O templo do Senhor é comparado com mulher aqui na terra. O templo do Senhor. Sobre os 3 beijos que eu dei no Senhor, que eu disse que eu ia explicar, né? Eu expliquei só que tem a metade, né? Sobre esses 3 beijos que eu dei no Senhor, os 3 beijos que eu dei nele, ele disse assim, chega. O que ele está dizendo sobre isso? Quando o Senhor foi... E outra coisa, eu dei esses 3 beijos no Senhor quando eu comparecer no céu. Então, o Senhor está dizendo que chega da igreja dele estar na terra, porque Judas, quando beijou o Senhor, foi traição. Então, o Senhor está dizendo que 3 anos a igreja do Senhor está o quê? Com traição perante a ele, deixando o Senhor de lado e nessas coisas desse mundo. Se a congregação do Senhor permanecesse aqui na terra, no tempo da marca da besta, pode, assim, que ele remarcar as pessoas, você pode ter certeza que elas aceitariam, elas trocaram a Deus por isso, entendeu? Por isso que o Senhor vai tirar a igreja dele da terra. Antes, ele já se manifestou, mas algo que eu vou dizer a vocês, o Senhor vai tirar a igreja dele daqui da terra, antes disso. Antes de começar o que? Marcar os dele, né? A glória a Deus, Deus é um Deus muito maravilhoso, né? O meu noivo maravilhoso. Como eu falei pra vocês nos outros sonhos que eu soltei aí pra trás, né? Tempo é casa, representa tempo. Mulher representa o que? Religião. E você vê que tem 2 rejeitando. Aqui tá falando na Santa Escritura sobre
A última casa que aceitou, que estava esperando pelo Senhor, e a segunda que foi rejeitada, que justamente é o que é a parábola das 10 virgens. Ó, e 5 delas era prudente, e 5 era louca. Olha o que está dizendo aqui esse versículo. Tem o quê? É justamente o meu filho mais novo. Ele rejeitou, as pessoas mais novas estão rejeitando a Deus por causa das coisas desse mundo. E os mais velhos também o quê? Estão caminhando com o Senhor porque conhecem a palavra de Deus. Não abre mão do que Cristo concedeu por ele na cruz do Calvário. Ó, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. O que é azeite? É a palavra de Deus. Ó. E tardando o esposo torcalejaram todo, adormeceram. Os 10 templos do Senhor, que são os 2 filhos, são que adormeceram. Mas agora ouviu o clamor que sem o esposo, então eles se levantaram, que é o que está falando nesse versículo. Ó, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Está dizendo que quando as pessoas estão escutando que Jesus está voltando, eles estão se preparando. Estão se preparando. Ó. Mas as prudentes responderam dizendo... Ó, o versículo 8, eu li o 7, agora eu vou ler o 8. E as loucas disseram às prudentes, dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Tem crente dentro da igreja do Senhor, todo despercebido da palavra de Deus, não se acorda de maneira, né? Tira um tempinho para tu ler a palavra de Deus, para tu conhecer o nosso Salvador, para tu conhecer como é que tu herda da tua salvação. Aqui nos ensina a nós herdar a nossa salvação. Só há um canto que nos ensina de nós ir para o céu, as Santas Escrituras. Se nós lermos e botarmos em prática, porque se nós ler e não botar em prática, não vai adiantar de nada, né? Ó. Deixa eu continuar aqui. Mas as prudentes disseram, não seja caso que falte a nós. Mas as prudentes respondendo, dizendo, não seja caso que falte a nós e a vós. E diante ao que o vende e compra para vós. Você está vendo? As que estão com a palavra de Deus, ela está pedindo para vocês ler a palavra de Deus. Lê para poder tu o quê? Se santificar nas Santas Escrituras, para tu ter vida eterna. João 5 e o versículo 39. Jesus fala, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste de ter nela a vida eterna. E são elas que dele testificam, né? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e a que estava preparada entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. O Senhor está dizendo que as que estão despreparadas, elas foram o que procurar se encher do azeite. Mas o que foi que aconteceu? O Senhor veio no momento que elas foram fazer isso, e o Senhor levou a igreja dele da terra. E aqueles que estavam procurando ainda conhecer o Senhor, que tiveram chance, oportunidade, não quiseram, eles foram deixados para trás. E depois chegando também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre nós. Você está vendo? Elas iam clamar por Senhor, porque teve o arrebatamento, levou os dele, levou aqueles, né? E eles foram deixados para trás. Mas olha o que o Senhor vai dizer, E ele respondendo disse, em verdade vós digo que vós não conheço. Por quê? Porque teve tanta chance, tanta oportunidade de conhecer as Santas Escrituras, de conhecer o Messias, de conhecer o nosso Salvador, mas não quis. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, como está escrito aqui, eu acabei de ler para vocês. Mas Jesus deixou sinais da vinda dele. Está aí, espalhado no meio do mundo. Para todos nós vermos e ouvirmos, né? Graças a Deus, nas redes sociais, para nós ouvirmos, né? E vemos também, né? Que a gente vê as coisas nas redes sociais do que está acontecendo por fora, no meio do mundo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Olha, nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Mas nós estamos vendo os sinais que o Senhor está às portas. Acorda, Jesus está voltando. A noiva do Senhor está dizendo a vocês que Jesus está voltando. Não há mais tempo mais, não. E sobre o que? Esses 3 beijos três anos que o Senhor deu para o que? Para a igreja dele? Se santificarmos, né? Agora, esses 3 anos, eu não sei se para mim cabe tanto assim para agora a vinda do Senhor como para depois, né?
Se for pra depois, né, glória a Deus, que eu não sei, né, então, o que eu entendo ser 3 beijos é 3 anos. É 3 anos, né, então. 3 anos. 3 anos que vai ter, ou pro restante dessa geração na face da terra, é 3 anos que Deus deu pra tirar a igreja da terra, né, então. Porque depois disso vai vir depois do arrebatamento vem o anticristo. Vem o anticristo depois do arrebatamento, né? Então, ele vai se manifestar com a fúria medonha, principalmente sobre o cristão, principalmente sobre os cristãos, né? Olha o que é que estão armando por aí, vocês prestem atenção. Não seja incrédulo só que vocês querem, escute as notícias que estão em redor do mundo. Principalmente falando sobre as coisas das Santas Escrituras, principalmente falando sobre o que? O livro do Apocalipse. Não seja rebelde, não. Porque aí, vocês cuidarem na vida de vocês espiritual, né? Todo mundo deseja ter uma vida eterna. Vocês vão ter vida eterna. Pra sempre, vocês não vão morrer nunca mais. Mas presta... A Casey vai morrer novamente, né? Que tem o dano da segunda morte. Mas presta atenção que eu vou dizer a vocês. Almeja viver eternamente com o Senhor. Não almeja viver eternamente, como eu li pra vocês a parábola das bodas do cordeiro. De viver em quê? Em canto de tormento, nas trevas exterior, amarrado os pés, as mãos. Eu li pra vocês, eu li o versículo. Entendeu? Não quero isso pra vocês, não. Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa de pecado, por causa de teimosia. Não façam isso com vocês, não. Então, Jesus, o nosso Pai, ele é misericordioso, né? Deus de Israel. E o quê? Ele concedeu, ele fez o quê? Pelo que eu lembro das Escrituras, sobre o quê? A noiva, ele deixou para pegá-la logo no final, para poder chamar vocês ao arrependimento. Justamente para esse grande, ele vem buscar a sua noiva na terra, vem buscar os seus convidados, que é a igreja do Senhor, entendeu? Como eu falei para vocês, Jesus me pediu em casa, Jesus disse assim, tu espera por mim, eu vou voltar, eu estou esperando pelo meu noivo, Jesus Cristo de Nazaré, o amado da minha alma. Jesus, eu te amo, obrigado pela minha salvação, obrigado pelo teu amor, por toda a humanidade que tu teve. E obrigada também, Senhor, eu te amo, Jesus. E obrigada também pelos teus cuidados que tu tem com a tua igreja, com o teu povo. Tanto tu ama eles, né? E ama a mim também, e ama eles também, mas esse povo tem que aprender. É só escutar, faz igual a noiva do Senhor. A noiva do Senhor escuta o que está escrito nessas escrituras. E eu faço questão de obedecer. E vocês também têm que fazer. Vocês não querem salvação, ele não concedeu a mim, a vocês, então é só vocês o quê? Obedecer. Eu vou fazer outra comparação aqui, bem rapidinho para vocês, né? Ó, Jesus é o médico dos médicos. Você está doente, vai no consultório médico. O que é que o médico passa para você? Um remédio e uma dieta enorme de grande para vocês viver, né? Então, aí vocês, eu não vou tomar esse remédio, não. Tem uns que tomam, né? Não vou tomar esse remédio porque eu quero continuar vivendo. Outros já não vou tomar esse remédio, não tomo remédio. Tem uma dieta, também não vou tomar, não vou pegar essa dieta. Jesus Cristo é o médico dos médicos. Tá aqui, ó. O nosso remédio tá aqui. E a nossa obediência, obedecer o que tá escrito aqui. Aqui é o remédio, isso aqui é o remédio para toda a alma. E se vocês não obedecer o médico dos médicos, como é que vocês vão curar a alma de vocês? Tem pessoas mortas dentro da casa do Senhor. Tem pessoas que o quê? E mais algo que eu vou ler pra vocês, que me dói muito a minha alma. Esse versículo eu vou ler pra vocês. Tem pessoas que não obedecem. É igualmente que as pessoas que recebem uma receita do médico. O médico passa o quê? O remédio e passa... Porque quando o médico passa remédio, sempre ele passa o que? Dieta para as pessoas, né? Então, do mesmo jeito, Jesus nos dá a nossa salvação, mas Jesus diz assim, ó, caminha, eu sou o caminho. Tudo que eu fiz, vocês têm que fazer. E permanecer em obediência. Do jeito ele nos ensinou a obedecer a Deus, ao Pai. Por que ele fez isso? Para que nós obedeçamos a Santa Escritura, obedeçamos tudo que ele fez. Ele é o exemplo de nós. Ele é o exemplo que nós devemos tomar na face da terra, entendeu? Você entendeu quando eu falo alguma coisa errada, né? E peço também perdão ao Senhor, né? Ó, vou ler para vocês aqui em Mateus 7. Por que eu vou ler em Mateus 7? Porque tem pessoas que estão dentro do templo, que vai acabar ouvindo isso da boca do meu noivo. Isso eu não quero que vocês escutem isso dele, não. Eu quero que vocês escutem sim. Venha, bendito de meu Pai, receber por herança o reino que vós está preparado. Desde a fundação do mundo. Que reino é esse?
É o reino de Eva e de Adão. Glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Ó, eu tenho que dizer, glória a Deus, glória seja dada a ti, Senhor. Glória seja dada a ti. Glória, aleluia. Santo, santo tu és. Ó, bora pra cá. Tem pessoas que aceitam Jesus, elas estão lá no caminho, tá lá no caminho das trevas. Elas aceitam Jesus, começam a caminhar com o Senhor, mas se elas não saírem do caminho da perdição, tem pessoas que estão dentro dos templos, mas não saiu do caminho da perdição. Por quê? Como assim, mesmo? Porque aceitou Jesus, mas não se desprendeu da velha pessoa. Continua nos mesmos hábitos, continua no mesmo caminho. Lá no mundo, eu vou fazer assim um exemplo. Lá no mundo eu usava batom. Eu tô na casa do meu Senhor, eu não posso mais usar batom. Eu tava lá no mundo, eu me maquiava, eu fazia minha sobrancelha, eu estirava meu cabelo. Então, eu não posso fazer mais nada disso. Por quê? Porque isso aí são coisas do mundo, ficou para trás, junto, porque eu aceitei Jesus. Vou fazer outra comparação aqui. Agora com outra pessoa. Uma pessoa aceita Jesus, né? Ela é uma pessoa que tá no mundo, ela faz coisas que não deve. Vou dar uma comparação bem rapidamente, assim bem abertamente pro dia de hoje. Ela rouba. Vou dar uma comparação, ela rouba. E que eu não conheço ninguém, né? Assim, a gente conhece que a gente vê nas redes sociais passando, né? No jornal. Então, tem uma pessoa que ela assalta. A pessoa aceita Jesus, ela não deixa os velhos hábitos, tá na casa do Senhor com os mesmos hábitos, ela não morreu, ela não aceita, ela não renasceu novamente. Por quê? Porque ela não deixa o velho homem. Aquele velho homem, ele tem que ser morto. Morto lá na cruz do Calvário, para todo sempre. Agora, a minha vida é um novo espírito, uma nova pessoa como o meu Senhor, entendeu? É isso que o Senhor nos pede de nós no evangelho dele. Se vocês conseguirem ser um novo espírito e se santificar, quando o Senhor diz, em João 3, versículo 5, em verdade, vos digo, que aquele que não nascer da água e um novo espírito não pode entrar no reino do céu. Se você não, Jesus também deu a água à mulher samaritana lá no poço. Pois então, se ele purifica, ela tá o quê? Tomando ali, você viu que no mesmo momento ela foi o que anunciar a palavra de Deus. Jesus deu a água da vida a ela. Então, como é que tu toma a água da vida e tu não se transforma? Como é que aquele velho espírito não morre e nasce um novo espírito? Vou fazer outra comparação. Aquelas pessoas que se prostituem. Estou falando assim, a pessoa que peca, tá em adultério. Como é que a pessoa aceita Jesus? Permanece, se na palavra de Deus diz que não é pra gente pecar. Por isso que eu digo a vocês, não adianta de nada. Eu leio aqui, ó, Jesus fala sobre o adultério. Eu tô adulterando. Se eu fizer isso, eu tô sendo a nova pessoa em Cristo Jesus, não. Aquela velha pessoa tá em mim. Ela não morreu, por isso que eu digo a vocês, aquele espírito imundo tem que ser retirado. Quem tem que descer sobre nós é o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, né, que morra aquela velha pessoa e nasça uma nova pessoa em Cristo Jesus. A nossa casa tem que estar limpa. Só quem pode habitar em nós aqui é o Espírito Santo, né? Bora ler vou ler esses versículos justamente sobre o que eu tô falando com vocês, ó. Não vai ser muito grande não, né? Mas vou ter que soltar pra vocês, ó. Então, entrai pela porta estreita. Olha o convite que dá logo às pessoas, né, ó. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Esse caminho é o quê? O caminho que a gente faz tudo que a gente gosta. Anda do jeito que a gente gosta, vai pras festas, bebe, faz tudo que gosta, entendeu? Ó, esse é o caminho da perdição, que ele nos chama desse caminho, ó. E muitos são os que entram por ela. O Senhor está dizendo que na porta do abismo, essa porta larga é a porta do abismo. O Senhor está dizendo que muitas pessoas entram por essa porta do abismo. E olha esse versículo 14. Ele está dizendo que poucas pessoas passam na porta do céu, porque poucas pessoas querem sair desse caminho, que as pessoas fazem tudo que quer, tudo que gosta, para andar no caminho do Senhor, que é um caminho estreito. O caminho do Senhor é um caminho de renúncia. Aceitar Jesus tem que renunciar, aquela velha pessoa morreu. Bora pra cá, ó. Vou ler para vocês aqui, ó. Porque estreita é a porta. A portinha do céu é estreitinha. Igual a porta da minha casa, a porta da pessoa humilde, né? Então, a porta daquelas portinhas de madeira, assim, simplesinha, então. Essa é a porta do céu. Ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que encontram. Você está vendo? Esse caminho aqui, ó. E apertado o caminho. Que caminho é esse? É o caminho de renúncia. Ai, os crentes proíbem tudo. Não é os crentes, não. É a palavra do Senhor. Bem-aventurado os que cumprem o que está escrito. É isso que o Senhor nos diz. Vocês me perdoam, começando. Está repreendido em nome de Jesus. Repreendo em nome de Jesus. Ó.
Escuta esse hino. No poder do Salvador, glória a Deus. Ó, entreguei pra vocês. Lucas não, Mateus 7, versículo 13, versículo 14. Agora eu vou ler pra vocês o 21 e o 22 e o 23. Por quê? Porque essas pessoas estão dentro dos templos. Dentro dos templos, elas estão procurando a salvação, mas elas estão sendo o quê? Tem que se purificar. Ó, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. O Senhor já está dizendo, nem todas as pessoas que estão dentro do templo entrarão no reino do céu. Não passará na porta do céu. Por causa de quê? Por causa desse versículo 3 que eu li para vocês. Aceitou Jesus, mas não renunciou. Ó, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Tu fez a vontade de Deus que está no céu, tu está no caminho estreito. Bora pra cá? Ó. Muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? Ó, é porque botou 2 pontinhos, foi por isso que eu parei, ó. Muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? É o dia do arrebatamento. A noiva do Senhor está falando sobre o dia do arrebatamento. E Jesus Cristo que fala as palavras que saem da boca do meu noivo. Ó. Senhor, Senhor. Pra você ver como essas pessoas estão dentro do templo, ó. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? Você está vendo? Essas pessoas estão dentro do templo. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Tá vendo? Essas pessoas estão fazendo coisas boas para a obra do Senhor. Mas olha o que é que elas vão escutar de Deus. Por quê? Porque elas ainda estão com pecado. Elas aceitaram Jesus, mas não morreu aquela velha pessoa. O pecadozinho que existe dentro de nós, for desse tamanho aqui, para Deus é pecado. Ela pode ter um pecado maior, grande, mas para Deus é pecado. O pecado pequeno, o pecado grande, para Deus tudo é pecado. Por causa disso, você está vendo que no versículo 22... Por causa, essas pessoas estão dentro dos tempos, mas por causa do pecado, da iniquidade, e aqui no versículo 23 está dizendo sobre elas vão, olha o que elas vão escutar do Senhor por causa do pecado. Iniquidade é pecado. Ó, você está vendo que elas estão dentro do templo, expulsando demônio, fazendo maravilha no nome do Senhor. Mas olha o que elas vão escutar do Senhor. Então lhe direi abertamente. O Senhor vai falar no rosto dela abertamente, assim, rosto a rosto. Nunca vos conheci. A mesma passagem que o Senhor falou lá nas boldas, a mesma passagem que ele falou lá na passagem das 10 virgens. As 10 virgens, 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 loucas. As mesmas coisas que o Senhor falou lá, o Senhor está falando nesse versículo aqui, ó. Apartar vós de mim, vós que pratica a iniquidade. O Senhor está mandando, aparta vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Por quê? Porque aceitou Jesus, está levando o reino do céu adiante, mas não morreu aquela velha pessoa. Quantas pessoas estão dentro dos templos, mas vai o quê? Vai escutar isso do Senhor, que eu acabei de ler para vocês, versículo 23. Por quê? Porque iniquidade. Iniquidade é pecado. Tanto faz o pecado, tanto faz guardar mágoa, tanto faz como guardar rancor sobre as pessoas, tanto faz como não conseguir perdoar as pessoas, não cumprir as Santas Escrituras, entendeu? Vê com o Espírito, quando eu abro a Bíblia aqui, o Espírito Santo está falando comigo. Se eu não acolher o que ele está falando comigo, se eu não acolher o que ele está falando comigo na Santa Escritura, pode ter certeza que eu estou pecando. Aqui está escrito aqui, ó, para me sair do caminho largo. Eu não saio do caminho largo, eu estou pecando. Eu estou pecando. Por quê? Porque o Espírito Santo está falando comigo. Eu abro a boca, eu abro a Bíblia, a boca dele está falando comigo. Eu estou só repetindo as palavras que ele deixou escrito, entendeu? Entreguei para vocês. Esse foi grande, né? Esse vídeo, mas eu ainda vou fazer outro para o meu Salvador, né? Para o meu amado, da minha mãe. Eu amo Jesus, meu Salvador, meu noivo maravilhoso. Jesus, eu te amo. Obrigada por estar nos meus vídeos, levando a tua palavra. Eu senti assim, eu não tenho conhecimento nenhum, eu não sou nada. Glória a Deus. Seja dada toda a honra, toda a glória a ti, meu rei, meu Salvador, Santo de Israel. Encerrei para vocês, ó. Bom dia, bom trabalho. E vou encerrar para vocês com a oração do Pai Nosso. Posso, né? Orar com vocês o Pai Nosso, bora? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Pai, de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós, Pai, perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai, não deixa nós cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Entreguei para vocês sobre o quê? Sobre o que o meu
amado, queira falar com vocês, né? Sobre o quê? A vinda dele. Olha, Jesus está voltando. Tô falando nos vídeos com vocês que Jesus está voltando. Povo, arrepende-te. Arrepende, morre aquela velha pessoa e renasce uma nova pessoa. Não faz igualmente. Me esqueci o nome dele. Nicodemo. Não faz igual o Nicodemo, não. Ah, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Não é Jesus não nascer de novo, é morrer aquela velha pessoa, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não vai pensar assim não, né? Entendeu? Aquele povo era um povo... E é porque ele era líder de... Era porque ele era mestre, ele não entendia da palavra de Deus. Muitas pessoas são mestres, assim, leva a palavra de Deus, mas não tem conhecimento. Por quê? Porque lê as coisas do Senhor rapidamente. Em cada versículo o Senhor fala com a igreja dele. Nesse versículo aqui, 23, o Senhor está dizendo que essas pessoas vão se afastar dele. O Senhor vai falar com essas pessoas pessoalmente. No versículo 22, o Senhor está falando, essas pessoas estão dentro dos templos, elas estão levando o reino do céu adiante, mas elas estão com falha perante o Senhor. No versículo 21, o Senhor está falando aqui nesse versículo, ó, muitos me dirão naquele dia, o Senhor está falando do dia do arrebatamento, e ó, aqui, ó, Senhor, 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 Senhor. E, deixa eu repetir, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Ah, o que é que está nesse versículo? Está falando sobre o dia da vinda do Senhor e está falando que nem todos no dia do arrebatamento vai entrar na porta do céu. Continuando, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, você vai entrar no reino do céu. O Senhor está falando justamente esse versículo do dia do arrebatamento. Só vai entrar essas pessoas que faz a vontade de Deus que está no céu, entendeu? Por isso que eu gosto de explicar as coisas a vocês, versículo por versículo, porque cada versículo tem até a frase separada. Essa frase aqui, nem todos que me diz Senhor, Senhor. Nem todos que me diz. Aqui é uma frase separada. O Senhor deixou 2 pontinhos separando a frase. Ele está dizendo que nem todas as pessoas que chamam por Ele, está dentro do templo, vão entrar no reino do céu. É o que está dizendo. Elas estão lá dentro do templo, louvando, cantando, adorando, orando, fazendo a palavra de Deus. Por isso que eu digo a vocês, em cada versículo fala conosco. Não adianta ler uma parábola inteira, só soltando para a igreja, sem a igreja entender nada. Tem que ler versículo por versículo. E tem pessoas que não entendem, não conhecem, não sabem ler, entendeu? Vamos falar com essas pessoas com amor, com carinho, porque elas merecem. Tanto do tempo católico como do tempo evangélico. Vocês são pertencentes a todas as almas da terra. Se vocês verem e prestem atenção no versículo, que ele diz que ele é o Pai de todos, o Senhor tem um amor, um carinho por todos, por todas as almas que ele levantou na face da terra. Entendeu? Homem nenhum tem poder de dar a vida ao ser humano, se não for ele. Entendeu? Ver que ele ressuscitava os mortos. Ele já estava mostrando que ele era Deus. Por quê? Porque ele ressuscitava os mortos. Mesmo outra pessoa ressuscitou os mortos também. Tem discípulos, tem. Mas o que? Eles ressuscitaram. Mas depois que Jesus ressuscitou, eles morreram novamente. Mas para ele mostrar que ele é o quê? Que ele é todo poderoso, ele é Deus. Então, ele ressuscitou. E está vivo e vive para toda a eternidade. O que ele fez para com ele, ele fez para conosco. Basta vocês aceitar. Algo que eu vou ler para vocês aqui, ó. Eu sempre vou terminar e nunca termino, né? Não tem problema não, continua aí, não sai daí não. Tô falando sobre Jesus, sobre o quê? Sobre a nossa salvação. Ó, vou ler aqui em Romanos. As pessoas não querem, os filhos não gostam de receber nem as correções dos próprios pais. Eu digo isso por causa dos meus 2 filhos. Avalie receber correção da Santa Escritura. Então, tem que obedecer. Jesus é nosso Pai que está falando conosco, entendeu? Ó, Romanos 10. Algo que eu vou soltar para vocês. Vocês que não aceitaram Jesus, aceita o sacrifício que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Por que, Meire? Nós temos que aceitar Jesus. Porque se tu não aceitar Jesus, tu vai ser lançado num lago de fogo, que eu vou ler para vocês. Não quero isso para ti não, tu quer ver... Vai passar um tempo aqui na terra, tu vai querer ver para sempre, para sempre, para sempre, vai passar pelo dano da segunda morte, porque tu não colheu o sacrifício que Cristo fez por ti aqui na cruz do Calvário? Não, mesmo. Pois então, ó, versículo 9, Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos. Você está vendo? Ele está dizendo, o que eu falei para vocês, que Jesus Cristo ressuscitou do mundo dos mortos. E eu disse a vocês que ele era Deus. Até que no versículo está dizendo, ó, que Deus ressuscitou entre os mortos.
Ele já está dizendo que ele é Deus, você está vendo? Ó, será salvo se tu crê, né? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Tu só tem salvação se tu acolher o sacrifício que Cristo fez por ti aqui na terra, na cruz do Calvário. Aí tu tem salvação e tu vai ver para sempre com o Senhor, se tu caminhar com o Senhor, né? E encerrei para vocês o versículo 9 e o versículo 10. Agora eu vou ler para vocês o que eu falei para vocês sobre o livro do Apocalipse, né? Que as pessoas que não colheram o sacrifício que Cristo concedeu por ela lá na cruz do Calvário. Ó, Apocalipse, versículo 15. Não aceitei Jesus mesmo, não aceitei não. Olha o risco que você está correndo quando tu sai dessa terra. Ninguém sabe para onde que sai. Olha o risco, ó. E tu, quando tu aceita Jesus, tu coloca o teu nome escrito no livro do Cordeiro, que ele veio para a terra e padeceu por nós. Ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vou ler para vocês sobre isso, ó. E o versículo 12 agora, justamente sobre os livros. Não tem só um livro, não. Ah, só tem um livro de Jesus. Não, presta atenção, ó. Porque aqui não fala só de um livro, não. Tá falando de outros livros, ó. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Você está vendo? Tanto as pessoas grandes como as pequenas vão comparecer perante a Deus para entrar em julgamento, ó. E abriu-se os livros, não existe só um livro não, é os livros, então não existe só um livro não. Ah, Meira, é só o livro da salvação que Cristo nos concedeu. Não, presta atenção, ó. Vou repetir novamente, ó. E abriu-se os livros, aí botou 2 pontinhos separando a frase, ó. E abriu-se outro livro, agora aqui só é, ó. E abriu-se outro livro, que é o da vida, que é justamente o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Continuando. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas neste livro, segundo as suas obras. O que tu tá fazendo aqui tá sendo anotado lá no livro. Entreguei pra você. Agora eu vou o quê? Pra Lucas. Meter pra Lucas fazer o quê? Pessoas que não gostam de receber a correção de Deus, mas vou soltar algo pra vocês, ó. Vou soltar Hebreu 12, o versículo o quê? Versículo 7, o versículo... 3 versículos. Ó, começando no versículo 6. Porque o Senhor corrige o que a ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Você está vendo? Ele nos ama, mas ele não vai deixar de nos corrigir, não. Ó. Se suportais a correção, Deus trata como filho. Quer ser tratado como filho? Aprende a receber a correção de Deus. Ah, não vou receber, não. Deus não vai te tratar como filho, não. É o que está dizendo no versículo. Ó. Porque que filho a quem o pai não corrige? Todo pai corrige os seus filhos. Por que Deus seria diferente se Deus é o pai de toda a humanidade? Vou continuando. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são participantes, todos nós somos feitos de doutrina. O povo evangélico, os verdadeiros cristãos, eles são feitos de doutrina. Se não está na doutrina, pode ter certeza que tu o quê? Olha o que acredita nesse versículo. Não vou abrir a boca e vou falar, não. Vou ler o versículo para vocês entenderem. São bastardos, ó. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Eu quero ser filho, prefiro receber a correção. Se Jesus disse que não, não. Se Jesus disse que é sim, sim. Entendeu? E entreguei pra vocês, agora eu vou o quê? Pra Lucas, como eu falei pra vocês. Lucas, por que tu vai ler em Lucas mesmo? Vou ler Lucas 12, porque eu sempre solto pra vocês. A do Senhor, meu desejo é orar. E ocupado eu quero estar-se na vinda do Senhor. Ó, Lucas 12, o versículo 8 e o versículo 9, justamente sobre o que eu estava conversando com vocês. Sobre o que? Se você aceitar o sacrifício que Cristo fez por vocês na cruz do Calvário, procura uma igreja evangélica e aceita Jesus. E tu aceita Jesus
e caminha com o Senhor, que não adianta de nada como eu ralei para vocês. As pessoas estão dentro dos templos em vão, fazendo tudo em vão. Ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se tu confessares aqui Jesus na terra, tu vai ser confessado quando tu comparecer perante a ele. Não aceitei Jesus, não quero aceitar Jesus agora, não. Vou ler para vocês, versículo 9. Li o 8. O 9 agora. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Se tu negar. Se tu negar aqui na terra, tu também vai ser negado. Compareceu perante ele, não. Você não recebeu o que eu fiz por você lá na terra. Por isso que eu li aquele versículo no livro de Apocalipse. Que aqueles que não receberam, que aqueles que não estão escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Deixa eu ver se eu encontro aqui, falando sobre as pessoas que não estão escritas no livro da vida. Tem também esse versículo no livro do Apocalipse. Deixa eu ver se eu encontro. Glória, o vídeo tá enorme. Mas só o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais outro. Oh, glória, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Jesus está me chamando. Já tô indo, meu amado. Já tô indo, meu rei, meu salvador. É porque eu tenho que terminar, né? Porque quando eu terminar aqui, eu vou cantar ao Senhor. Eu gosto de cultuar ele, cantar um pouquinho para o meu Senhor. Eu não gosto de cantar só dentro das congregações, né? Eu gosto de cantar também na minha casa. Tem pessoas que gostam de louvar dentro de casa. Tem pessoas que cantam as músicas do mundo, porque eu gosto de cantar as músicas de Deus, né? Os hinos de Deus, principalmente da harpa. Eu tô procurando justamente o versículo, mas se não achar, eu prometo a vocês que no próximo vídeo eu vou procurar e vou soltar. Mas deixa eu ler aqui pra vocês, né? Que eu marquei já, né? Tem que estar aqui por aqui. Vocês me perdoem, eu tô lendo. Enquanto isso, vocês vão escutando o hino. Olha, eu prometo a vocês que eu vou fazer um vídeo, vou soltar esse versículo, porque eu tenho que procurar aqui no livro do Apocalipse. E eu fico perdendo tempo, porque o vídeo fica passando, né? E fico procurando, né? Fico lendo, né? Pra poder soltar pra vocês. Mas eu vou procurar pra mim lá no canto, vou deixar lá em cima escrito, né? Livro da vida, que é pra mim saber, né? Porque eu gosto de marcar as coisas pra fazer as coisas tudo com ordem, né? As coisas do meu Senhor, né? E olha, eu amo vocês. Jesus ama vocês, eu amo vocês. Jesus levantou a noiva do Senhor já na geração do arrebatamento. Por quê? Para chamar vocês ao arrependimento. A vinda do Senhor vai ser igual no tempo do dilúvio. Jesus diz que a vinda Lucas 17 e o versículo 20, versículo 26. Está falando assim: como aconteceu nos dias de Noé, o Senhor já está dizendo que do jeito que aconteceu nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Está escrito esse versículo desse jeito. O Senhor comparou a vinda dele, que vai ser escrito, vai ser do mesmo jeito do tempo do dilúvio. A mesma geração, do jeito que está se comportando atualmente, a geração do dilúvio. E também sobre o quê? Noé.
Noé pregava para aquele povo, chamando o povo ao arrependimento. Do mesmo jeito, o Senhor falou que ia estar desse jeito. A noiva do Senhor está perante vocês, chamando vocês ao arrependimento. Para tanto o ímpio, como o evangélico, como o católico. Chamo todos vocês ao arrependimento. O católico, para deixar as idolatrias de lado, os 10 mandamentos têm que ser cumpridos. O povo evangélico deixar a vaidade de lado e se purificar ao Senhor. E o ímpio aceitar o sacrifício que Cristo fez por vocês na cruz do Calvário. Jesus está voltando. E aqueles que estão afastados de volta para o Senhor de novo. Jesus está voltando. É tempo da igreja do Senhor se preparar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Renuncia tudo, porque Deus considera a tua salvação. Renuncia tudo. A noiva do Senhor, o noivo e a noiva do Senhor está perante vocês, chamando vocês ao arrependimento. E eu amo vocês. Jesus ama você. Jesus, meu noivo maravilhoso, ama vocês. Eu também amo vocês. Fui.